Eu assisti recentemente o novo filme da Netflix, O Culpado. Já tem um vídeo sobre ele aqui no canal até, mas tem um aspecto específico do filme que eu queria conversar com vocês sobre, então achei melhor fazer um vídeo separado. Eu falei isso no último vídeo. Quando a gente começou a assistir ao filme, eu comentei com a minha mina que o Jake Gyllenhaal é um ótimo ator, mas quando chegou ali no momento mais alto da tensão do filme, eu senti que ele escorregou um pouco. Mudei um pouco de ideia, até comentei com ela que a atuação dele estava meio sofrida, meio não tão boa assim. Naquela parte do desespero máximo, quando ele descobre que a Emily é que havia machucado o próprio filho, que ele tinha se enganado com relação ao Henry, né, o ex-marido, que ele quase causou a morte de um homem inocente e que uma mulher com problemas mentais estava prestes a se matar, naquela loucura total, tinham momentos em que a voz do Joe falhava, ele estava transtornadaço e parecia que ia começar a chorar umas 2 ou 3 vezes, mas não conseguia. E eu achei a princípio que fosse o ator dando mole. Só que depois que aquela situação acaba, ele sai do telefone, vai pro banheiro, né? Tem aquela epifania. Ali ele chora. Chora mesmo. Primeiro ele faz uma careta, uma cara de choro, sofrimento, só que não sai lágrima. Até que finalmente sai. As lágrimas começam a escorrer e ele finalmente chora de verdade. Fica aos prantos. A gente terminou o filme, eu vim pra casa, continuei pensando no filme e foi aí que bateu. A atuação do Jake não estava ruim. Na verdade, foi uma aula de mestre. Não era o ator que não conseguia chorar, era o personagem. E isso muda tudo. Esse filme tem um clímax dividido em 2 partes. Primeiro a gente tem um momento mais alto de tensão, o ápice, né, daquela situação do sequestro. Eu já até falei, né? O Joe se dando conta de que estava errado sobre o Henry, o medo da Emily cometer suicídio, que leva o Joe até a confessar o próprio crime para ela. Esse é o ápice do enredo do sequestro. E logo após, nós temos a segunda parte do clímax, o ápice do enredo pessoal do Joe. A gente descobre o que ele fez, porque ele estava indo a julgamento. Ele tem aquela epifania dele, decide parar de fugir e aceitar o próprio destino. E foi pensando nessa cena em que o cara se debulha em lágrimas que clicou para mim. Alguns homens simplesmente não conseguem chorar. Não é não gosta, não é não quer, é não consegue. Eu sei disso porque eu sou assim e eu conheço um bocado de homens que também são. A gente não sabe como lidar com os nossos sentimentos. Na real, a gente não sabe nem como sentir os nossos sentimentos direito. É uma parada que eu só consigo descrever como sendo tipo um analfabetismo emocional. Às vezes você quer chorar, você até acha que seria melhor pra você. Você queria poder extravasar o que tá dentro de você, botar tudo pra fora. Só que as lágrimas não vêm. Isso até você chegar no momento em que você tem um colapso nervoso e aí finalmente as lágrimas conseguem fluir. E foi exatamente isso que aconteceu com o Joe. O filme mostra claramente que ele não tá lidando bem com as merdas na vida dele. Ele tá um caco, explodindo do nada com os outros, com a saúde abalada, o casamento caindo aos pedaços. Até é dito que ele se consultou com um psicólogo que a polícia arrumou pra ele, mas que ele não conseguiu se entender com um profissional. E faz sentido, ele é policial, é todo machão. Faz sentido ele não conseguir chorar. Faz sentido ele não conseguir lidar com os próprios sentimentos. Até porque ele estava lidando com uma questão pesadíssima, do tipo que muda uma vida, ou melhor, diversas vidas, para sempre. E essa situação já estava se arrastando durante meses. Isso tudo foi o que o Jake Gyllenhaal representou nesse papel. Então eu preciso dizer que a atuação dele foi brilhante nesse filme. Um termo que tem ganhado evidência de uns tempos pra cá é a chamada masculinidade tóxica. E embora eu tenha alguns problemas com algumas coisas que eu vi sendo ditas por aí sobre isso, uma coisa eu concordo pra caralho. Homens têm uma dificuldade enorme de lidar com os próprios sentimentos. E esse é um problema perpetuado pela sociedade. Certos setores são até mais afetados do que outros. A polícia e os militares, por exemplo. Existe uma expectativa do cara pra ele ser durão, pra ele ser bruto. Engole o choro, esquece as suas emoções e vai. Até porque, muitas vezes, isso também acaba sendo um mecanismo de sobrevivência. Dependendo do ambiente, a pessoa pode ver cada coisa, viver cada coisa, que essa desconexão com os próprios sentimentos se torna uma defesa válida. Além disso, essa questão é alimentada tanto pelos próprios homens, como também pelas mulheres muitas vezes. E se por um lado as mulheres precisam entender que nós somos diferentes, a gente processa o nosso lado emocional diferente de como as mulheres fazem, tecnicamente a gente nunca vai estar na mesma página, creio eu. Nós homens
temos que trabalhar nisso. A gente tem muito o que melhorar nessa esfera, e é bom que essa discussão esteja rolando. Tem muito homem por aí que tem que deixar o seu analfabetismo emocional para trás, pelo próprio bem e pelo bem das pessoas na vida dele. Tem se falado muito sobre machismo, e esse é um problema que permeia nossa sociedade e prejudica os dois lados. São papéis e expectativas que são gerados sobre homens e mulheres, o que eles deveriam ser, como deveriam se comportar, o que tem que fazer. E eu não estou tentando puxar um problema que afeta as mulheres de forma mais pesada e perigosa e torná-lo sobre os homens, de forma alguma. Só que eu não sou mulher. Ah, vá, é mesmo? Então eu não posso falar com a mesma propriedade sobre como ele afeta as mulheres. Como diria o Cortella, eu só posso falar sobre como o machismo afeta as mulheres, e não de como o machismo afeta as mulheres. Qual que é a diferença entre falar sobre e falar de? Falar sobre você fala de fora, falar de você fala de dentro. Dá um exemplo. Eu não sou capaz de falar de discriminação racial, porque eu nunca fui discriminado. Eu posso falar sobre. Mas é algo que eu tenho observado já há um tempo e até tive conversas sobre o assunto na minha vida pessoal. Para mim, tá muito claro que a masculinidade tá em crise. Os homens estão num período de transição em que eles precisam definir o que eles querem ser, quais são os seus valores, quais serão seus heróis, exemplos e pilares. Porque muitos dos valores, exemplos e pilares do passado se provaram obsoletos ou até errados, talvez, de certa forma. E outros tantos estão sob ataque constante. É por isso que nós vemos essa crescente de movimentos conservadores e tradicionais, se agarrando aos ideais do passado. Essa onda de cultura incel, permeada de ódio à mulher. E essa questão não é de agora. Clube da Luta saiu na década de 90 e fez sucesso tratando disso. Resumindo, eu não quero me alongar mais do que eu preciso. Se você vai tirar algo desse vídeo, é que homem não chora é uma bobagem do caralho e a gente precisa passar disso, deixar isso pra trás. Um abraço. Se você quiser deixar um like para ajudar o canal a crescer, eu agradeço. E como sempre, muito obrigado por assistir.